No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre o rombo das Americanas, que coloca em risco 56 mil empregos nas pequenas e médias empresas que são fornecedoras das Americanas, além dos 44 mil trabalhadores que são trabalhadores diretos do grupo. Vamos saber sobre esse assunto a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Grupo Americanas emprega mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Cerca de 44 mil são diretos e cerca de 56 mil indiretos. Todos eles estão correndo risco de extinção depois da descoberta do rombo na contabilidade da empresa, que soma quase 43 bilhões de reais. Em especial, os indiretos, os empregos indiretos, em sua maioria, trabalhadores contratados por pequenas e médias empresas, que são as fornecedoras. Do total do rombo, as Americanas devem 875 milhões às micro, pequenas e médias empresas, setores que mais empregam no país. Agora, só para as micro e pequenas empresas, o grupo já deve cerca de 110 milhões de reais. Esses dados foram levantados pelo Estadão com base na lista de credores das Americanas, que foi divulgada recentemente. Na lista de credores envolvidos no processo de recuperação judicial das Americanas, há milhares e milhares de empresas, são mais de 9 mil, o que indica que o número de trabalhadores demitidos pode ser ainda maior, já que os fornecedores também têm seus próprios fornecedores para poderem produzir. É o que alerta, inclusive, um boletim técnico elaborado pelo DIEESE. O Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estudos de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, ele diz que são mais de 7 mil fornecedores das Americanas, 44 mil trabalhadores diretos e 4 vezes mais na cadeia indireta. Só que esses 7 mil foram atualizados na última sexta-feira para mais de 9 mil. A gente vai saber já já. No podcast semanal do Fausto, ele traça um panorama do caso, suas origens, as consequências para a economia do Brasil como um todo. Explica que, para além da eventual perda de postos de trabalho, do desemprego, as empresas fornecedoras podem simplesmente desaparecer. E, paralelamente, como reação, o sistema financeiro deve endurecer regras de crédito para o conjunto da sociedade, aumentando os juros, que já são altos, o que tem impacto em toda a economia. Então, Fausto diz o seguinte: vários fornecedores vão ficar um período grande sem receber. E temos credores diversos nas Americanas. São empresas pequenas e médias que muitas vezes a dívida que é devida pelas Americanas é maior até do que o próprio capital dessa empresa. Ele ainda diz, o Fausto, que a dívida pode significar, portanto, como a gente disse agora, o encerramento dessas empresas. Por isso ele reforça que há prioridades no caso e uma delas é preservar os empregos e direitos, inclusive, dos trabalhadores. Os trabalhadores, ele diz, são parte fundamental na garantia dos direitos. Ele diz que é preciso preservar a empresa, garantir os empregos e punir os responsáveis. O lucro dessas fortunas precisam entrar nessa conta, ou seja, a fortuna dos 3 sócios lá, do grupo 3G, formado pelos bilionários Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, precisa estar na conta para garantir os direitos dos trabalhadores. O Fausto aponta como obstáculo para isso a separação entre pessoa física e pessoa jurídica e afirma que o embate vai ser definir se houve ou não fraude. Definida a fraude, aí for julgada como fraude, de fato, aí tem que punir de fato os responsáveis e garantir que o patrimônio deles seja uma garantia para os direitos dos trabalhadores. Fausto diz, aí tem como ir para cima para garantir o pagamento aos trabalhadores e fornecedores. Enquanto corre o processo, é preciso garantir recursos para, no mínimo, pagar as verbas rescisórias. O Fausto completa que é preciso preservar os empregos e a garantia. É preciso preservar os empregos acima de tudo, manter o trabalhador trabalhando. Mas, em último caso, a garantia mínima é que se tenha recursos para pagar as verbas rescisórias caso esses trabalhadores percam os empregos. Para a CUT e para as demais centrais, inclusive, esse é ponto de prioridade máxima. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, disse em entrevista ao portal há dias atrás, que nas Americanas os erros foram cometidos por pessoas que devem ser investigadas e punidas, mas preservando a atuação da empresa que gera empregos, dos quais dependem milhares de trabalhadores. E ele citou, inclusive, o exemplo da Lava Jato. Quando teve a Lava Jato, as empresas começaram a ser punidas e não aqueles que provocaram as fraudes, Aí as empresas acabaram quebrando, trabalhadores foram demitidos e isso gerou um rombo enorme para a economia do país, um prejuízo enorme. Então é preciso manter as Americanas, manter a empresa para que os empregos também sejam garantidos.
Bom, segundo a base levantada pelo Diese, a lista de credores das Americanas tem diversos setores que vão desde materiais escolares, livros, plásticos, alimentos, até tecnologia. Uma das empresas desse setor de eletrônicos, listada como credora, é uma chamada Ingram Micro Brasil, que distribuiu os produtos da marca JBL, que todo mundo conhece, né? Fabrica fone de ouvido, caixa de som, enfim, esses tipos de produtos. Ela é classificada como pequena empresa, só que o valor devido pelas Americanas para ela chega a 26 milhões e meio de reais. De acordo com fornecedores ouvidos pela reportagem do Estadão, o impacto já começa a ser sentido, já que a maior parte dessas empresas se concentra em atividades varejistas. Os impactos vão da redução das operações até a demissão de trabalhadores e passam também pela busca de alternativas como empréstimos bancários para tentar equilibrar as contas. E aí é que está um outro ponto que a gente tem que falar como consequência desse rombo das Americanas. O fato é que o sistema financeiro vai aumentar ainda mais os juros. É outro efeito desse escândalo, né, que vai se dar nas operações financeiras. As linhas de financiamento podem ter regras endurecidas pelos bancos. Os bancos são grandes credores das Americanas. Ao todo, o grupo deve mais de 15 bilhões de reais para o sistema financeiro. Portanto, o rombo impacta no balanço das instituições, entre elas o Santander, o Itaú Unibanco, a Caixa Federal e outros bancos. Aí o Fausto diz o seguinte: uma redução do lucro dos grandes bancos aumenta a exposição e o risco. E significa que o sistema vai reagir. Então a gente está falando do quê? De juros mais altos e crédito mais difícil. E isso impacta em todas as outras empresas, maiores e menores, que buscam crédito. Ele ressalta ainda que o sistema financeiro em si é estável porque não permite muitas perdas. Pode, inclusive, buscar judicialmente rever, né, esses créditos, esses débitos, né, que a Americanas tem, mas, em suma, é isso, vai aumentar juros. E o Fausto diz que um dos grandes problemas é a gente passar a ter um setor financeiro mais restritivo em crédito, principalmente para as empresas semelhantes às americanas, né, essas grandes magazines aí, porque isso vai impactar em todo o outro sistema, todo o resto, toda a cadeia do sistema de financiamento do Brasil. No podcast ele fala ainda que o capital financeiro circula dinheiro que muitas vezes está apenas nos balanços. Isso é interessante da gente saber. Está apenas no balanço o dinheiro, né? E essas transações elas têm o objetivo de garantir crédito mais barato e a redução de impostos e além de colocar em risco a credibilidade da própria empresa. Ou seja, como aconteceu nas Americanas, subestima-se ou superestima-se, né, o balanço da empresa, dizendo que a empresa tem mais dinheiro do que realmente tem menos dívida do que realmente tem, e isso acaba impactando em conseguir mais crédito e aí vira uma bola de neve e a gente já sabe o que está acontecendo, não é? Na sexta-feira, como eu disse agora há pouco, a lista de credores das Americanas foi atualizada, já são 9.713 credores, na verdade, entre pessoas físicas e empresas. 678 credores têm dívidas referentes a créditos trabalhistas. Tem que receber por volta de 119 milhões das Americanas. Os outros 8.134 nomes, cujo montante somam 43 bilhões e 200 milhões, inclusive os bancos, estão entre os créditos chamados quirografários. O que é isso? São dívidas, né, em recuperações judiciais que não têm garantia real de pagamento. A ver o que acontece, o desenrolar dessa situação das Americanas. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.